Evangelho. João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Vamos à nossa breve reflexão sobre o Evangelho de hoje. Mas antes, não se esqueçam de curtir, se inscrever e deixar seus pensamentos sobre o vídeo, eles podem ajudar a muitas pessoas. A sua interação é importante para nós e nos incentiva a continuar esse trabalho. Vamos então à nossa reflexão de hoje. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a 3ª aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, à beira do mar de Tiberíades. Nesta cena, podemos contemplar alguns aspectos importantes da nossa fé e da nossa missão como seguidores de Cristo. Em primeiro lugar, vemos que os discípulos voltaram à sua atividade de pescadores, depois da morte e ressurreição de Jesus. Talvez eles estivessem desanimados, confusos ou sem saber o que fazer. Mas Jesus não os abandona. Ele vem ao seu encontro e os chama novamente a segui-lo. Ele os convida a lançar as redes à direita da barca, e eles obedecem. O resultado é uma pesca milagrosa, que simboliza a abundância da graça e da vida nova que Jesus oferece aos que creem nele. Em segundo lugar, vemos que o discípulo amado reconhece Jesus pelo seu gesto de amor e de providência. Ele diz a Pedro: É o Senhor. Pedro, por sua vez, demonstra seu ardor e sua fé ao se lançar ao mar para ir ao encontro de Jesus. Os outros discípulos também se aproximam dele com a barca cheia de peixes. Eles encontram Jesus preparando um alimento para eles, com brasas acesas, pão e peixe. Jesus os acolhe e os convida a comer com ele. Ele se manifesta como o bom pastor que cuida das suas ovelhas, como o pão da vida que sacia a fome do seu povo, como o Cordeiro de Deus que se oferece em sacrifício pelos pecados do mundo. Em terceiro lugar, vemos que Jesus confia aos seus discípulos a missão de continuar a sua obra no mundo. Ele lhes pede que tragam alguns dos peixes que apanharam, para participar da refeição com ele. Ele lhes distribui o pão e o peixe, como fizera na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele lhes ensina que devem alimentar os seus irmãos com o Evangelho e com a Eucaristia,
que devem ser testemunhas do seu amor e da sua ressurreição, que devem ser pescadores de homens e mulheres para o reino de Deus. Que este Evangelho nos inspire a renovar a nossa fé em Jesus ressuscitado, que está vivo e presente no meio de nós. Que Ele nos ajude a reconhecê-lo nos sinais da sua graça e nos gestos do seu amor. Que Ele nos fortaleça para seguir o seu chamado e cumprir a sua missão no mundo. Que Ele nos faça participar da sua mesa e da sua comunhão. Amém.